Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à lição de número 8, como passa rápido, não é mesmo? Lição de número 8, e o autor traz o título O Poder da Ressurreição de Cristo. Sabe, queridos, a ressurreição de Cristo não é um evento que ficou lá no passado, mas a ressurreição de Cristo é a base para a nossa esperança no presente, mas também para o futuro. Amém? Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, eu quero, antes de entrar no estudo da lição dessa semana, agradecer todos aqueles que têm compartilhado a lição. Agradecer aqueles que têm nos enviado mensagens, alguns têm nos enviado perguntas e eu tenho buscado sempre tentar responder essas perguntas. Alguns têm nos enviado pedidos de orações e eu estou sim orando por cada um desses pedidos também. E eu fico muito feliz, principalmente em saber que esses vídeos têm chego a diferentes lugares. Por isso, continuem compartilhando. Esses vídeos têm chego a diferentes lugares do nosso país e também em outros países. Essa semana mesmo recebi algumas mensagens de outros países e eu louvo a Deus por isso. Que Deus possa continuar te abençoando, me abençoando, nos abençoando, para que juntos também possamos continuar entendendo a importância de continuar buscando esse crescimento em Deus. A lição dessa semana é uma lição muito especial, porque nós entendemos o contexto de Corinto, nós compreendemos que Corinto enfrentava algumas lutas, alguns desafios, dentro de um contexto de uma igreja recém-nascida, podemos dizer assim, enfrentava também muitos desafios. Pessoas haviam buscado divisões e procurado divisões dentro da igreja. Nós já estudamos sobre pessoas que buscavam a Paulo, outros buscavam a Apolo, outros preferiam Pedro. Entendemos também a respeito de imoralidade dentro da igreja, compreendemos também o assunto relacionado à carne sacrificada a ídolos, a dons espirituais, onde alguns achavam que alguns dons eram maior do que os outros. Mas um outro tema que também era uma dúvida na mente de alguns dos membros era relacionado à ressurreição. Por isso, Paulo vai abordar o capítulo 15 de 1 Coríntios, praticamente todo falando a respeito da ressurreição. E aqui há algo muito legal, porque esse tema também hoje é muito atual e precisa também ser proclamado, anunciado, pregado, como a imagem ilustrativa nos traz. Se você olhar a imagem ilustrativa, você vai observar que existe um personagem que está utilizando um megafone e do outro lado você vai observar que há um túmulo vazio. Esse túmulo vazio é de quem, pastor? De quem? De Jesus, é claro. Sim. Jesus não apenas morreu por mim e por você. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E por isso a igreja tem uma mensagem, porque o túmulo está vazio. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria a igreja não teria uma mensagem. Compreendeu? Porque Cristo ressuscitou, há uma mensagem a proclamar. E essa mensagem precisa ser anunciada, como a imagem ilustrativa nos mostra. Um personagem anunciando, proclamando que Cristo vive. Amém? Esse personagem poderia também ser eu e você, não poderia? Sim, poderia. E, na verdade, deve também ser eu e você. Nós precisamos falar que Jesus veio a este mundo, morreu por nós. Mas precisamos falar que ele não apenas morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição, ele traz o verso para memorizar, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele nos leva ao verso 14 e ao verso 17, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É interessante você olhar para esses dois versos que o autor nos traz, porque você vai compreender que Paulo não apenas queria falar a respeito que Jesus vive, mas Paulo queria falar para a igreja, e consequentemente para nós também hoje,
que pelo fato de Cristo viver, pelo fato de Cristo ressuscitar, nós temos uma garantia para o nosso futuro. Nós temos uma esperança, mesmo em meio ao mundo a qual nós estamos vivendo hoje. Um mundo de um caos tremendo. Mas nós temos uma esperança. E essa esperança acontece porque Cristo vive. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. A igreja, dentro do contexto de Corinto, ela estava inserida no mundo greco-romano. E ao estar inserida dentro desse contexto do mundo greco-romano, existiam diferentes concepções relacionadas à crença da vida após a morte. E ao fato disso, existiam então dúvidas na mente da igreja relacionado ao destino das pessoas depois da morte. Para muitos, na verdade, a ideia de um corpo morto que pudesse agora voltar à vida era, na verdade, uma grande problemática. E, na verdade, aplicando hoje, no contexto do mundo atual hoje, para muitos essa crença também é uma grande problemática. Não conseguem compreender como isso seria possível. E por isso esse tema abordado de Paulo ao Corinto é um tema muito atual para o nosso contexto também hoje. Amém? Louvado seja Deus. E sabe por quê? Porque, na verdade, a ressurreição é a garantia de que a cruz não foi uma derrota. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a fé não é inútil. Amém? Sim, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não é o fim. Amém? Louvado seja Deus por isso. Sim, queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia de que o nosso trabalho não é em vão. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Proclamando a Ressurreição de Cristo. Ele nos leva a estudarmos 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, também Lucas capítulo 24, também Romanos capítulo 1, também o capítulo 15, no verso 2, no verso 11. E aqui vale a pena você ler todos esses textos, tá bom? Mas é importante nós entendermos que Paulo ele vai começar esse tema da ressurreição no capítulo 15, onde ele aborda praticamente todo o capítulo falando a respeito da ressurreição. Ele começa falando a respeito do Evangelho. Que legal, não é mesmo? E por que é legal isso, pastor? Por que isso é importante? Porque a ressurreição, ela não é um acréscimo ao Evangelho. Não. A ressurreição, nós podemos dizer assim, que ela pertence ao próprio coração do Evangelho. Amém? Quer entender um pouco mais? Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai observar que Paulo apresenta um resumo extraordinário. E ele não vai apresentar de uma maneira filosófica, como era o costume daquela época. Mas Paulo vai trazer através de acontecimentos. Paulo vai dizer que isso, a ressurreição de Cristo, já fazia parte do plano de Deus revelado nas Escrituras. Então, Paulo vai trazer que a ressurreição de Cristo, a própria Escritura era uma testemunha, se tornava uma testemunha. E por isso Paulo vai dizer por duas vezes a seguinte frase. Ele vai dizer assim, segundo as Escrituras. E ele vai repetir novamente, segundo as Escrituras. Então ele vai nos mostrar que a própria Escritura já era, na verdade, uma testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Além disso, quando você começa a estudar, você vai observar que Paulo relaciona a fé com duas coisas. A primeira delas, confessar Jesus como Senhor, e a segunda delas, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por que isso é importante, pastor? Porque um grande mestre, se Jesus fosse apenas um grande mestre, ele poderia até mesmo ser admirado. Se Jesus fosse apenas um grande mártir, ele poderia até mesmo ser, podemos dizer assim, homenageado, poderia ser também admirado. Só que Jesus não apenas foi um grande mestre.
não apenas nos ensinou, não apenas foi um grande mártir. Jesus ressuscitou. E por Jesus ressuscitar, então Jesus não é apenas um mártir, não é apenas um mestre, mas Jesus é o Senhor e Salvador vivo. Amém? Louvado seja Deus. E Paulo vai ensinando isso, então, ao contexto dessas dúvidas que pairavam na mente de alguns dentro do contexto da igreja de Corinto. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 2 e também o verso 11, Paulo agora vai abordar algo muito importante, que é crer e pregar, que eles devem então estar interligados, ok? E aqui você vai ver algo muito importante. Por quê? Porque aquilo que verdadeiramente cremos determina aquilo que estamos dispostos a proclamar. Ou seja, se nós cremos na ressurreição de Cristo, se realmente cremos, nós devemos então estar dispostos a proclamar essa verdade. E era isso que Paulo estava ensinando ao contexto da igreja de Corinto. Não apenas ensinando que Cristo ressuscitou, mas ensinando que, uma vez crendo nessa verdade, eles precisariam então anunciar essa verdade. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Por isso, quando você vai no verso 6, você vai ver que ele diz: dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo ele começa a fazer uma lista de testemunhas, de pessoas então que dos quais sobrevivem até agora. Paulo está dizendo o quê? Olha, se você não está acreditando talvez em mim, você pode ir nessas pessoas. Essas pessoas então vão também ser uma testemunha que Cristo ressuscitou, que Cristo vive. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Todos eles, inclusive Paulo, se tornam então testemunhas da ressurreição de Cristo. Ei, queridos, posso fazer um apelo para você? Você não apenas tem que crer na morte e ressurreição de Cristo. Deus te chamou também para anunciar, para pregar que Cristo vive. O mundo hoje está num caos. Há pessoas que não têm mais esperança neste mundo. Há pessoas que olham para a vida delas e não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma esperança porque Cristo vive. E se Cristo vive, Cristo venceu a morte, e esse mesmo Cristo prometeu que vai voltar para nos buscar. Amém? Deus nos chama não apenas a crer nisso, mas pregar essa verdade a todo mundo. Amém? Você entende esse chamado também na sua vida? Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Se realmente cremos que Jesus ressuscitou, por que tantas vezes temos dificuldade de falar dele? Por que será? Porque muitas vezes nós olhamos para a pregação do Evangelho, para a missão, como uma obrigação. E não, não é isso. Na verdade, a missão é algo que me trouxe esperança, é algo que inundou o meu coração, que me mostra que existe uma esperança, que existe uma luz no fim do túnel. E essa esperança me traz uma alegria, mesmo que eu tenha que enfrentar dificuldades neste mundo. Me traz uma alegria porque eu sei que um dia tudo isso terá um fim e Jesus vai voltar para nos buscar. E essa esperança, ela não pode estar apenas no meu coração, porque se ela arde no meu coração, se é uma alegria no meu coração, quando eu tenho algo alegre na minha vida, eu quero falar para as pessoas. E se a esperança da volta de Jesus é uma alegria no teu coração, então ela deve arder como algo que deve também ser anunciado àqueles que não conhecem essa verdade. Por isso, Deus nos chama também para ser testemunhas dele. É certo que nós não conseguimos ver Deus face a face, é certo que nós não vivemos nessa época onde Jesus ressuscitou, mas é certo que as Sagradas Escrituras nos ensinam que Jesus veio a este mundo, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que vai voltar para nos buscar. E por isso Deus nos confia para nós também sermos testemunhas dele, proclamarmos o evangelho do reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Cristo ressuscitado,
nossa única esperança. E o autor, então, nos leva a estudarmos 1 Coríntios 15, verso 9 ao 19, aonde depois de apresentar, então, as testemunhas da ressurreição, Paulo, então, faz algo interessante. Paulo vai mostrar o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. Paulo vai mostrar que sem a ressurreição, toda a estrutura da fé cristã, ela iria desmoronar. Por isso, a ressurreição, ela é extremamente importante dentro da estrutura da fé cristã. E ao abordar sobre esse tópico, Paulo, então, ele vai apresentar algo muito importante para nós. E ele vai trazer isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, como uma pergunta. Como dizem alguns que não há ressurreição, ou seja, algumas pessoas tinham dúvidas a respeito da ressurreição. E por isso Paulo, então, traz em forma de pergunta. Paulo, então, ele vai apresentar algo muito importante para nós, dentro do pensamento grego, onde muitos acreditavam na separação entre corpo e alma, onde o corpo, então, era visto como algo inferior, e Paulo, então, agora precisava trabalhar esse assunto para que essa filosofia não estivesse na mente da igreja de Corinto, ok? E aí Paulo, então, começa a abordar e começa a mostrar que se não houvesse ressurreição, a nossa pregação, ela seria vã. Quando você vai em 1 Coríntios 15, verso 14, você vai ver, então, Paulo falando sobre isso, que a nossa pregação, ela seria vã. Quando você vai no grego, essa expressão vã, ela transmite a ideia de algo vazio, sem contexto, sem fundamento. Ou seja, se não houvesse a ressurreição, a nossa pregação, ela não teria fundamento algum. Além disso, Paulo também ele vai dizer que se nós não tivéssemos então a ressurreição, a fé também seria vã. A fé também seria vã. E essa mesma expressão também, Paulo está querendo dizer que a fé seria fútil, a fé seria inútil se não houvesse a ressurreição. E Paulo também vai dizer: permaneceis nos vossos pecados. E aqui, na verdade, é o coração do que Paulo está falando para a igreja. O coração, podemos dizer assim, desse problema de não acreditar na ressurreição. Porque se não acreditasse na ressurreição, os nossos pecados, então, não teriam sido perdoados. Olha só que interessante olhar para isso. Um Cristo morto não poderia ser nossa esperança. Somente aquele que morreu e ressuscitou pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte então não teria sido vencida. A ressurreição é parte essencial da nossa salvação. Amém? Louvado seja Deus. Lição de terça-feira, Cristo as primícias. E o autor nos leva então a estudarmos 1 Coríntios capítulo 15, no verso 23, aonde ele vai apresentar Jesus como sendo as primícias. Cristo, ele é as primícias, ou seja, a sua ressurreição não é apenas a prova de que ele vive, podemos dizer assim, mas a ressurreição de Cristo é a prova, sim, que ele venceu a morte e por isso é também a garantia da ressurreição para aqueles que permanecerem em Cristo. Amém? É interessante nós notarmos este ponto para entendermos as primícias. Nós precisamos entender que Paulo, de fato, afirma que Cristo ressuscitou, porque ele diz, mas de fato. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 15, você vai observar Paulo então dizendo, no verso 20, mas de fato, ou seja, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ponto. Isso é um fato, ok? E além disso, Paulo então, ele vai trazer que Jesus, que Cristo é as primícias. Paulo leva dentro de um contexto agrícola, aonde existia então a festa das primícias. E a festa das primícias eram então as primícias da parte da colheita
oferecida a Deus. As primícias, o primeiro Deus, a primeira parte para Deus, a festa das primícias. E Paulo então entra dentro deste contexto, apresentando Jesus como as primícias. E por que este ponto é interessante? Porque se você observar que a colheita, esse início, essa primícia, não apresentava uma colheita isolada. Ela não aconteceria apenas neste momento. Ali era apenas a primícia, a primeira parte da colheita que era então dedicada para Deus. Só que essa colheita, então, ela apontava para aquilo que viria depois, a grande colheita, onde eles colocavam primeiramente tudo nas mãos de Deus para ter, então, essa grande colheita. É interessante quando você aplica as primícias aqui relacionado com Jesus, Paulo está dizendo o quê, pastor? Está dizendo, então, que a ressurreição de Cristo é o começo da grande ressurreição que acontecerá quando ele voltar para buscar aqueles que descansam no Senhor. Aqueles que permaneceram em Cristo, que morreram em Cristo, irão então ressuscitar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que alegria, né? Que alegria em saber que aquele que hoje descansa e descansou em Cristo, um dia irá ressuscitar e ter a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Quando você estuda 1 Coríntios capítulo 15, especialmente também no verso 22, Paulo faz uma comparação muito profunda entre Adão e Cristo, aonde ele vai resumir Adão como sendo então trazendo a morte e Cristo então como trazendo a vida, esse segundo Adão. Cristo então veio realizar aquilo que o primeiro Adão não conseguiu realizar. E Cristo então vem fazer o papel então de Adão. Quando você vai em 1 Coríntios 15, verso 23, você vai observar então que essa ressurreição dos justos, ela acontece na sua vinda, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Haverá então a esperança da ressurreição daqueles que descansam em Cristo Jesus, ou seja, a ressurreição está ligada à segunda vinda de Cristo Jesus. Ou seja, quando a pessoa morre hoje, você pode também estudar 1 Tessalonicenses, entre outros textos mais, quando a pessoa morre hoje, ela não vai para o céu, ela não ressuscitou neste momento, mas ela está dormindo. E quando Jesus voltar, então ela irá ressuscitar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Além disso, 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 29, aqui há algo muito interessante, porque Paulo não está ensinando a doutrina do batismo vicário. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, mas Paulo está usando uma prática conhecida pelos coríntios como mais uma evidência da crença da ressurreição de Cristo e depois dos justos para ter a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira, o corpo ressuscitado, e aqui você começa a observar que Paulo é muito didático, podemos dizer assim. Na ressurreição, Deus não simplesmente ele devolverá a nossa antiga existência, mas ele vai transformar o nosso corpo. Amém? Louvado seja Deus por isso, uma transformação, não apenas devolver a antiga existência, mas uma transformação. E Paulo então começa a ensinar a respeito deste assunto, e didaticamente, Paulo então começa a usar algumas ilustrações. Se uma pessoa morreu, o seu corpo se desfez, como Deus então poderá ressuscitá-la? Essa era a dúvida que pairava na mente de muitas pessoas. E hoje também paira na mente de muitas pessoas. Se a pessoa morreu, o seu corpo se desfez, a gente sabe que o corpo volta a ser pó. Como é que Deus poderá então ressuscitá-la? Como é que pode? Aí Paulo então começa a ensinar a respeito desse assunto. E Paulo então começa a falar a respeito da semente primeiramente. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 15, verso 36 ao 41, você vai observar que Paulo compara agora com a semente, aonde Deus transforma aquilo que parece impossível. Você vai ver Paulo também mostrando que Deus já criou diferentes tipos de corpos. E isso mostra o que, pastor? Mostrando
que o corpo da ressurreição será adequado à realidade eterna, essa transformação que acontecerá no nosso corpo. Paulo também trabalha 4 contrastes entre o corpo que é sepultado e o corpo que é ressuscitado. Se você observar, você vai ver que o corpo atual, Paulo vai dizer que ele é corruptível, e o corpo ressuscitado, ele será incorruptível. O corpo atual, ele é, de certa maneira, desonroso, e o corpo ressuscitado será glorioso. O corpo atual, ele é fraco, e o corpo ressuscitado será poderoso. O corpo atual, ele é natural, e o corpo ressuscitado será espiritual. E aqui há algo muito legal dentro dessa parte. Paulo, quando fala do corpo espiritual, não significa corpo imaterial, ok? Entendeu isso? Corpo espiritual não significa corpo imaterial. A mesma palavra utilizada aqui no grego é utilizada para o corpo sepultado e também é utilizada a mesma palavra para o corpo ressuscitado. E isso mostra, então, que há uma continuidade. E essa continuidade você pode comprovar quando Paulo escreve aos Filipenses. E o autor coloca aqui esse texto que está lá em Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz assim: transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, teremos corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Rapidamente, lição de quinta-feira, vitória final sobre a morte. E o autor nos leva ao livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 57, especialmente o verso 54, onde Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Depois de ensinar como o corpo ele é ressuscitado, e Paulo chega então ao grande clímax do capítulo 15. E esse grande clímax do capítulo 15 é o que acontecerá finalmente com a morte. E aí Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Paulo, ao falar da carne e sangue, Paulo vai trabalhar sobre carne e sangue, ele mostra que na ressurreição nós seremos então incorruptíveis. Paulo mostra que nós seremos imortais. Paulo, então, ele mostra que essa condição humana atual, como sangue e carne, Paulo mostra, então, essa condição atual, ela será, então, desfeita. E nós teremos, então, um corpo incorruptível. E nós seremos, então, imortais. Nós seremos, então, transformados. Amém? Louvado seja Deus. Paulo diz que nem todos também dormiremos. Legal isso, né? Sabe, queridos, nem todo dormiremos significa que Jesus pode voltar amanhã. E você hoje está vivo. Você hoje não precisou passar pela morte, não descansou. E muitas pessoas, antes da volta de Jesus, não passarão pela morte. Por isso, nem todos dormiremos, ok? Quando Paulo fala sobre isso, Paulo então está trazendo essa verdade muito importante, aonde ele apresenta 2 grupos, aonde nenhum deles permanecerá na condição humana atual. Ou seja, aqueles que morrerem em Cristo serão transformados no abrir e piscar de olhos, mas também aqueles que não dormiram também terão seu corpo glorificado. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E isso acontecerá, Paulo diz, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, é uma transformação instantânea. Não irá acontecer pouco a pouco, durante toda a eternidade. É uma transformação instantânea. Paulo diz, então, que a morte será, então, derrotada. E ali acontecerá, então, na segunda vinda de Cristo, ao ressoar a trombeta de Deus. Ei, a morte ainda existe. Jesus venceu a morte, mas ela ainda está no nosso mundo atual, ainda faz parte da nossa vida. Mas um dia ela não mais existirá.
quando Jesus voltar, findará então a morte por completo, destruirá então a morte por completo, e num abrir e piscar de olhos, teremos então um corpo incorruptível, teremos então vida eterna ao lado de Cristo Jesus. É interessante que Paulo poderia terminar o capítulo 15 no verso 57, mas ele não termina no verso 57, e isso eu acho muito oportuno para a igreja de Corinto, mas especialmente para nós também hoje. Paulo não termina no verso 57, mas ele termina com algo a mais, que é o verso 58, onde ele diz assim: portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Sabe, queridos, a certeza da ressurreição não nos tira a missão. Amém? A certeza da ressurreição, na verdade, é um chamado de Deus para anunciarmos também essa verdade para aqueles que também precisam ouvir. Amém? Sim, queridos, eu almejo que você tenha a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Eu almejo que você tenha compreendido que Cristo vive, Cristo não apenas morreu. Eu almejo que você tenha compreendido que sim, mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro e terão seus corpos transformados num abrir e piscar de olhos. Terão vida eterna ao lado de Jesus quando Jesus voltar. Eu almejo que você tenha compreendido que muitos não passarão pela morte, mas também terão os seus corpos transformados e terão vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Mas eu almejo que não apenas você tenha compreendido a respeito dessa verdade, mas eu almejo que você tenha compreendido o último verso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero falar aqui novamente para você. Paulo diz: portanto, meus amados, sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Deus te chama a essa missão, a anunciar que Cristo vive. Amém? Louvado seja Deus. Lição de sexta-feira. Talvez a principal pergunta da semana não seja: você acredita na ressurreição? Mas seja, você está vivendo como alguém que realmente acredita nela? Será que você está vivendo realmente como alguém que acredita na ressurreição? Amém. Louvado seja Deus. A ressurreição deve produzir perseverança. A ressurreição deve produzir esperança. A ressurreição deve produzir coragem na nossa vida. A ressurreição vai além disso. Não apenas produzir coragem, não apenas produzir esperança, não apenas produzir perseverança, mas a ressurreição deve produzir na nossa vida a missão. Amém? Termino dizendo o que está escrito aqui. A divindade de Cristo, no livro Grande Resgate, de Ellen Golding White, O Grande Conflito, no capítulo Grande Resgate. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Amém? A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para aquele que crê. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Sim, queridos, Cristo está vivo e Cristo voltará. Está você disposto a crer nisso, mas não apenas crer e também anunciar? Amém. Louvado seja Deus. Se você está disposto a anunciar, se coloque nas mãos de Deus. Ore neste momento junto comigo. Coloque aqui, escreva nos comentários: eu estou disposto a também anunciar que Cristo vive. Porque assim, nós não apenas entenderemos a respeito dessa verdade, mas por ser uma verdade que enche o nosso coração, nós iremos transbordar, e ao transbordar, nós iremos anunciar que Jesus vive, e não apenas vive, ele vai voltar para nos buscar. Amém? Almejo que você possa se unir nessa missão,
anunciando a breve volta de Jesus. Vamos orar comigo? Pai querido, obrigado, Deus, por essa lição tremenda que estudamos durante essa semana. Uma lição que nos leva a entender algo muito importante, que Cristo sim veio a este mundo, morreu por nós, mas não apenas morreu, ressuscitou. E essa mensagem, ó Pai, é uma mensagem de uma esperança, não apenas para a igreja de Corinto, mas uma esperança para todo o teu povo durante toda a história, uma esperança para nós. E essa esperança tem que transbordar o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, ter essa esperança de um mundo melhor, de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, mas acima de tudo entendermos, ó Pai, que essa esperança não pode ser apenas para nós mesmos. Essa esperança precisa também ser proclamada, anunciada nos holofotes da vida, anunciada nos quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, anunciada para que o mundo entenda que existe uma esperança. E essa esperança está na volta de Cristo Jesus. Essa esperança está porque Cristo morreu e ressuscitou. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte e Cristo prometeu que um dia nos dará a vida eterna ao lado dele. Que nós possamos, ó Pai, anunciar essa esperança ao mundo todo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.